Meu nome é Leiva Jung, e eu sou do Departamento de Língua Portuguesa e atuo também no programa de pós-graduação em letras, vinculado, então, aos estudos de letras. E nesse momento, então, eu estou coordenadora do PEP-A da UEM, né? Então, que é o português como língua adicional aqui na UEM. Tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho a nossa atuação aqui na universidade, porque é uma das atuações com os estrangeiros. Então, tanto os estrangeiros estudantes, quanto também os migrantes, né? Então, a gente oferta também os cursos para migrantes, tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho como está meio que o estado da arte, digamos assim, do português como língua adicional aqui na UEM. Então, a organização da minha fala, tá? Um pouquinho que eu vou trazer ainda um pouquinho é apresentar a equipe, né? Então, nós estamos crescendo, digamos assim. Então, nós temos uma equipe já, eu estou na coordenação, tenho uma pós-graduanda, a Ana, que está junto comigo, como vice-coordenadora, não oficialmente, mas extraoficialmente. E, além disso, então, nós temos 6 professores, né? E esses 6 professores, então, como eu vou explicar aqui, como nós estamos vinculados ao PROINT, então, eles são preceptores, né? E são estudantes, então, do nosso curso de letras. Então, então, eu vou apresentar a equipe, o PLA, que é a Organização Institucional, então, como ele funciona aqui dentro da UEM, um pouco sobre o curso, o funcionamento e a metodologia, a certificação, né? Então, nós também estamos certificando, agora vou explicar um pouquinho melhor essa questão, nós organizamos, né? O PLA, então, em 2024, o que nós realizamos no ano passado, né? O PEC-PLE, né, que foi a primeira turma, então, no ano passado, então, vou explicar também um pouquinho quem é essa turma, né? E por que eles vêm. O CELPICAS, né, então, a UEM também se tornou um centro aplicador, né, do exame de proficiência de língua portuguesa para estrangeiros, então, desde 2023, eu acho que nós somos centro aplicador. E algumas conquistas, então, que nós definimos como alegrias, o PLA atualmente, e contatos em rede social. Então, esse é o cronograma, então, um pouquinho a organização da fala. Então, a equipe, então, aqui, essa é a equipe, a gente trouxe uma imagem, é claro que uma imagem de quando a gente estava celebrando uma vitória. Então, a equipe, então, só retomando, então, sou eu e a Luana, então, Luana Cristina de Oliveira Santos, tá? A Luana, ela é pós-graduanda, é doutoranda, e a pesquisa dela é sobre o PEC familiar. Então, ano passado, nós tivemos que fazer a primeira turma, e a Luana, então, já está realizando pesquisa, então, com esse grupo, para nos auxiliar em relação ao entendimento sobre, né, o PLA, e a gente poder, então, atender melhor ainda esse grupo. E os preceptores, então, são esses estudantes, né? O Danilo, a Janaína, a Júlia, a Lívia, a Lohane e a Sabrina. Todos eles, então, são acadêmicos do Departamento de Letras Modernas. E não só Letras Modernas, mas também do Departamento de Língua Portuguesa. Porque, então, alguns desses estudantes fazem a habilitação em português e outros fazem a habilitação em inglês e também em inglês e português. Então, a gente não está fazendo, nós não fazemos, quando nós selecionamos os estudantes, a gente não faz uma diferenciação em termos do curso, né? Você está na habilitação português-francês, português-inglês, ou só inglês, ou só português, tá? Então, independente do curso, pode participar. E a participação dos estudantes também é a partir do segundo semestre do primeiro ano, já podem participar. Porque a formação desses professores, ela acaba sendo na prática, tá? No nosso curso de letras,
ainda não tem uma formação, uma disciplina de português como língua adicional ou como língua de acolhimento. A gente não tem sequer uma disciplina. Então, os nossos estudantes, agora, eu estou trazendo essa questão para as disciplinas de curricularização. Então, tento formar um pouquinho com interesses, é claro, que depois esses estudantes, então, sejam os candidatos para a escritoria, tá? Tem funcionado. Então, aqui um pouco, então, sobre o PLA, né? Então, o nosso objetivo, então, é atender a comunidade interna e externa, promovendo a aprendizagem do português para falantes de outras línguas. Então, serão apresentados conteúdos linguísticos, culturais e locais. Então, a gente tenta promover tanto a inserção cultural quanto a linguística. Então, no nosso curso, a gente realmente, a denominação português como língua adicional, ela foi intencional, né? Então, assim, ela é um projeto político mesmo nosso, ela não é por acaso. Né? Então, nós mudamos, em certa medida, de português como língua estrangeira tradicional, porque entendemos que cada estudante, então, tem um repertório linguístico, né? E nesse repertório, então, esse estudante ele vai aprender outros recursos linguísticos e semióticos para agregar, então, a esse repertório linguístico. Então, por conta disso, por fazer essa escolha, então, e o Sérgio Brás tem essa concepção também, então, nós trabalhamos, a gente não trabalha, as nossas aulas, elas não são aulas, digamos assim, que começam com a gramática. A gente sempre, as nossas aulas, elas começam com temas, né? A gente define temas, e a partir desses temas, então, a gente trabalha textos, práticas sociais. E, a partir dessas práticas sociais, a gente trabalha muito a questão da interculturalidade. Então, a gente deixa muito espaço, assim, muito, não quer dizer que só isso, mas a gente tem o espaço para as questões interculturais. Então, sempre esse espaço para o estudante também trazer, né? Então, aqui é assim, mas na minha cultura é assim, no meu país funciona assim, lá é assim. Então, a gente entende que isso é importante, isso é necessário para esses estudantes. Então, e aí, depois da matemática, a gente vai então, claro, da matemática, mas a gente vai muito tentando perceber o que né, é necessário para a compreensão daquelas práticas que a gente está fazendo. Então, precisa trabalhar o presente, precisa trabalhar o futuro, precisa trabalhar o passado, para os relatos, precisa... Então, a gente vai definindo o que é necessário em termos de língua, estrutura, a partir das práticas, então, que a gente promove com eles. Então, a organização institucional, nós estamos vinculados, então, o PLA está vinculado ao PROINT, tá? Então, o PROINT, então, é o Programa de Integração Estudantil, tá? Então, por isso que os nossos preceptores, eles acabam sendo reconhecidos como preceptores, né? Por conta no programa, né? Então, quem atua no programa é preceptor, tá? O programa surgiu inicialmente para realmente trabalhar com os nossos estudantes em termos de conteúdos, né? Quando os estudantes chegam, muitas vezes tem uma certa defasagem de conteúdos em termos de português, física, química, né? Inclusive surgiu, eu acho, na química, na física e na matemática, esse modo de trabalho. E aí depois isso foi ampliado para outras disciplinas, né, outros cursos. E nós acabamos, então, também entrando no PROINT como uma forma de institucionalizar, então, o PLA. Tá? Então, e aí a coordenação, né, então, a coordenação atualmente, então, ela está como, eu sou do Departamento de Língua Portuguesa, então a coordenação está, mas ela pode eventualmente ser alguém do Departamento de Letras Modernas, do Departamento de Teorias Políticas Literárias, pode estar nesse lugar, tá? E nós contamos, então, com o Escritório de Cooperação Internacional, o ECI, tá? Então, a gente tem trabalhado realmente juntos, né?
eles organizando, trazendo as demandas, né? E a gente, então, tentando dar conta, né? Eu acho que está sendo um trabalho bastante interessante. E quem pode se inscrever no curso? Então, o curso é aberto a estrangeiros da comunidade interna e externa também, idade mínima de 17 anos. Essa idade mínima nós estabelecemos este ano, né? Antes, assim, estava aberto para todos, mas a gente começou a ter consultas em relação a atender crianças, né? Então, nós achamos que nós ainda não estamos preparados para atender crianças, tá? Então, essa é uma outra discussão, né? Então, essa questão de, hoje em dia está muito na moda essa questão de educação bilíngue, né? Então, a gente tem várias escolas em Maringá oferecendo educação bilíngue, e a gente pode entender que quando as crianças estrangeiras chegam, elas também estão numa situação de educação bilíngue, é claro que não tem o mesmo valor, né, assim, e muitas vezes nas escolas públicas os professores ficam seguros em relação a atender essas crianças, então tem essa demanda também, a Secretaria Municipal Estudantil, por exemplo, veio até nós já, buscando apoio, um projeto, né? Então, a gente está em conversa, não com o município de Maringá, mas com a Secretaria Municipal de Sarandi. Mas aí com a Secretaria e olhando, então, quem são essas crianças. Sarandi, por exemplo, no levantamento oficial que fez no ano passado, tem mais de 100 crianças. Não, deve ser muito mais, porque quando a gente chegou nas escolas, as crianças sabiam de outros coleguinhas que eram e que não estavam nessa lista. Então, a gente pode considerar que é possivelmente o dobro, né? Possivelmente são mais de 200 crianças, então, filhos de estrangeiros que estão nas escolas municipais de Sarandi. Tá? Então, o curso não tem custo, né? É totalmente gratuito, né? Os níveis, então, é básico intermediário. A gente, então, isso é uma coisa que a gente está organizando aos poucos. Inicialmente, a gente tinha só básico e intermediário. Agora, nós estamos organizando, nós já temos básico 1 e básico 2, né? E também já tivemos intermediário 1 e intermediário 2. Ainda não chegamos no avançado, tá? Então, a gente está organizando os cursos, também aumentamos a carga horária, aumentamos o tempo de aula, então a gente está tentando realmente organizar para que seja um tempo de curso assim, muito próximo de um curso de uma outra língua que alguém faz, né? Então, assim, a gente está realmente na organização desses cursos, tá? As turmas, elas são separadas por níveis, mas nesse momento a gente está, por enquanto, quando o estudante se inscreve, ele define esse nível por meio de uma preparação. Então, ele vai dizer, eu vou me inscrever no básico, eu acho que é intermediário. Claro que isso tem nos dado alguns trabalhos, porque muitas vezes a pessoa se inscreve no intermediário porque ela acha que ela já tem nível, ela já tem conhecimento de português para estar nesse nível, ou ela compreende que se ela terminar o intermediário, isso é mais e comprova melhor que ela já tem um nível bom para, por exemplo, levar a Polícia Federal, né? Então, como comprovante. Então, muitas vezes, quando começa os cursos, a gente tem que fazer manejamentos. Isso tem funcionado, mas a gente agora está planejando uma prova, não uma prova, mas que ele faça, quando ele vai se inscrever, que ele faça ali um testezinho de proficiência, para que a gente, então, possa dizer, olha, nível básico 1, básico 2, intermediário 1 ou intermediário 2, tá? Então, isso é algo que está em organização. Os professores, então, são estudantes do curso de letras, tá? Então, tem estudante do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né? Então, depende eles fazem, a gente faz uma seleção, eles se inscrevem, a gente faz uma entrevista, e aí seleciona digamos assim, aqueles que a gente acha que já tem alguma noção em termos de, ou que demonstrem bastante interesse em atuar nesse contexto.
Então, a gente tem alguns critérios para, então, né, fazer essa seleção. As aulas são presenciais ou remotas, né? Então, a maior parte das aulas são presenciais, funcionam ali na biblioteca, né? Então, sempre nas salas, nas salas 2, 3 ou 4, no segundo andar. 3, eu acho que agora a maioria está na sala 3, a maioria das turmas funcionam lá. E as aulas, então, do básico 1, 2 e intermediário 1, elas são sempre no final da tarde. Então, assim, sempre das 18 às 19h30. Então, ou terça e quinta, ou segunda e quarta. Porque nessas turmas estão os migrantes. Então, eles não conseguem vir se a gente ofertar, por exemplo, no meio da tarde, no meio da manhã. Então, e no final da tarde, eles conseguem, muitas vezes, saem do trabalho e aí vem direto para os cursos, né? Mas a gente atende também, então, uma turma agora que é o da América, que são estudantes da UEM de pós-graduação, né? Essa turma é funcionando terça e quinta, das 9 às 11, e tem a turma, então, PEC, PLE, nesse caso, o PEC, PLE, que é uma denominação oficial, né? Então, não é nossa, que são os estudantes, então, que vêm para fazer o português, para fazerem depois o self-class e conseguindo intermediário do self-class, então, vão para os cursos e para as universidades brasileiras que escolheram para a gente. Vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco. As aulas, então, ocorrem 2 vezes por semana e a inscrição, então, é realizada por meio do preenchimento de um formulário. Então, a gente disponibiliza. Falta um pouco, nós reconhecemos que falta um pouco de divulgação, tá? Agora nós vamos ter um grupo de estudantes de curso que trabalha com publicidade, que vai desenvolver essa extensão com a gente. Então, exatamente para nos auxiliar um pouquinho nessa questão da divulgação, tá? Essa divulgação ainda, muitas vezes, não chega. Se bem que também, na última inscrição que a gente teve, que foi em março, nós tivemos, assim, fila de espera no básico 1 e no intermediário. Então, porque também a gente não consegue, por exemplo, colocar mais, a gente coloca 15 alunos. Mais do que isso, fica muito complicado trabalhar com estrangeiros, porque trabalhar com português, porque é uma heterogeneidade grande, porque a gente está trabalhando tanto com migrantes quanto com estudantes da UEM. Tá? Então, essa é uma mudança, inclusive, que teve no nosso PLA. Quando eu entrei no final de 2023, a gente, como coordenadora, a gente atendia predominantemente migrantes. A gente tinha os estudantes, né? E aí, com a atuação do ECI na questão da internacionalização, né, nos vários projetos, então foi crescendo muito o contingente de estudantes da UEM. Então, hoje, fazendo um levantamento, a gente percebe que eu acho que a gente tem mais estudantes da UEM hoje nos nossos cursos do que migrantes. Né? Então, assim, mudou um pouco, digamos assim, o perfil, né? Isso faz com que também a nossa identidade como PLA também vá mudando, tá? A carga do curso, 45 horas distribuídas ao longo de 3 meses, né? Então, eram 30 horas, a gente mudou para 45 horas, né? Entendendo que 30 horas seria pouco, né? Por exemplo, o básico 1 ou o básico 2, né? Então, e aí também era uma hora na terça, uma hora na quinta. Né? Uma hora e meia na terça, uma hora e meia na quinta, né? Então, a gente aumentou um pouco essa carga horária, entendendo que seria necessário, assim, para você dizer, eu tenho no básico em português, né? Então, né? É claro que carga horária é tudo, né? Também como se trabalha é muito importante. Mas a carga horária também, né? A gente que faz curso de uma língua sabe disso, né?
Então, se você faz um curso de 20 horas, é diferente de fazer um de 45 horas, né? O curso, então, inclui atividades além das teóricas, né? Promovendo a integração entre os alunos e a comunidade acadêmica. A gente tem tentado, nós ainda não temos muitas atividades, mas tem algumas atividades, né? Então, a gente tem atividades, inclusive, desenvolvidas por outros departamentos, como psicologia, né, enfermagem, né? Então, que fazem atividades de acolhimento desses estudantes, né? A gente também teve a educação física, no passado promoveu também algumas atividades. Então, e a gente gostaria muito, né, que outros departamentos também se engajassem. A UNAT, né? Então, a UNAT também promoveu, né? Então, assim, a gente está assim, aberto, digamos assim, é muito importante que outros cursos também se envolvam. Por exemplo, esses dias os professores, os preceptores, então, trouxeram demandas, por exemplo, os estudantes perguntando muito sobre a questão de trabalho. Né? Então, os migrantes, muitas vezes, eles acabam vivendo situações de bastante exploração no trabalho, né? A gente sabe disso, né? Eles trazem, porque o português, ele é um lugar de acolhimento também, né? Então, a gente não tem como só parar de português e atropelando, né? Eles trazem, então, ele é um lugar de acolhimento, eles trazem as questões, assim, que eles vivenciam no dia a dia. Então, os estudantes trazendo que talvez, né, a gente precisasse de alguém do direito que viesse conversar, que viesse esclarecer, né? Então, uma demanda que falei, bom, vou tentar ver se tem alguém do direito que poderia vir conversar com a gente. Então, realmente, assim, esse atendimento ele precisa ser um atendimento multidisciplinar. Nós oferecemos, então, o certificado final, né? Então, essa questão do certificado também, ano passado a gente foi dessa questão e organizamos a emissão desses certificados. Fomos até a Polícia Federal conversar com a Gilvanês, né? Vamos lá, conversamos com a Gilvanês, que atende, então, né, os pedidos de nacionalidade. Naturalização. Então, ela tinha muitas dúvidas em relação ao certificado, né? Então, fomos e explicamos, então, porque antes tinha até uma certa resistência de aceitar esses certificados, né? Então, a gente foi lá conversar, explicar os cursos e como funciona, né? Porque ela recebe, muitas vezes, assim, cursos que, inclusive, às vezes são comprados mesmo, emitidos, né? Então, ela está numa posição muito cética em relação aos certificados. Então, e aí a gente também organizou melhor os certificados, né? Contendo, então, conteúdo, carga horária, um certificado, então, de línguas, geralmente, né? Apresenta. E aí, se vocês puderem nos acompanhar, nós temos o Instagram, então, se vocês puderem nos acompanhar, a gente agradece. Aqui a gente então tem algumas fotos mostrando. Eu esqueci de mencionar antes que na oferta de cursos, nós também ofertamos cursos para estudantes a partir de convênios, então, feitos pelo ICI. Por exemplo, ano passado, nós tivemos uma turma de chineses, né? Então, esses cursos, então, foram remotos, né? Então, nós ofertamos, então, português para estudantes chineses e os chineses ofertaram chinês para nós. Teve essa oferta, né? E aí, então, aconteceu essa prova. Tá? Então, essas são algumas fotos, então, das nossas turmas. Então, a primeira, então, foi dessa oferta do português, então, para esses estudantes chineses, né? Aqui embaixo, essa foto, então, foi um piquenique que
foi organizado ano passado. Então, se vocês eventualmente verem muita movimentação de estrangeiros, é porque provavelmente a gente está organizando alguma atividade fora do curso, né? Então, a gente organizou esse piquenique intercultural. Então, a gente teve a presença não só desses estudantes estrangeiros, mas também participaram, por exemplo, para idiomas, algumas pessoas do Paraná para idiomas, né? Então, foi bacana porque foram várias atividades em termos de realmente falar a língua, né? Então, assim, por exemplo, a gente organizou de uma forma que eu conseguia colocar isso. Então, por exemplo, eu quero falar francês, né? Ou a primeira língua que eu falo, mas eu quero falar francês. E aí a gente fez circular, assim. Então, nós também tivemos a oportunidade de falar outras línguas, né? Então, foi bastante bacana essa. E pretendemos agora, em junho, repetir organizando uma festa junina. Então, pode ter movimentação por aí, em termos de festa junina com eles, tá? E aqui, então, foi o básico, né? O Danilo, Lecima Sabrina, então, o intermediário. Essas outras duas fotos na biblioteca Chalaína, então, na biblioteca com os estudantes que ela está atendendo agora, na América. E aqui uma atividade, então, com o SPEC ali. Aqui tem outras fotos, então, mostrando, então, a apresentação de trabalho, né? Aqui embaixo, essa foto aqui no cantinho, né? Então, foi uma atividade que esses estudantes, os estudantes PEC-PLE, então, foram para disciplinas que eu ministro na graduação, então, foi também bastante bacana o ano passado, na disciplina de oficina de leitura e produção de texto, né? Então, os meus alunos começaram escrevendo cartinhas para eles devolveram, respondendo, né? E aí teve uma troca de uma correspondência, digamos assim, e aí depois eu promovi, então, um encontro presencial. Então, eles vieram até a sala de aula da disciplina de oficina, das duas disciplinas de oficina. Então, essa atividade de integrar é muito importante, porque os estudantes, os PEC, por exemplo, que são os estudantes, então, que vêm e ficam, né? Eles chegam em março e eles ficam aqui então, na universidade e em Maringá até dezembro. Às vezes um ou outro sai um pouquinho antes. Porque daí eles têm, acho que tem um saldo dele, né? Pode passar. Então, aqui. Então, o PEC-PLE é um programa estudante com período de graduação para português como língua estrangeira. Então, esse programa, a gente começou a participar dele o ano passado, porque a gente só se tornou, então, a UEM só pôde participar porque se tornou um centro aplicador do Estado do Brasil. Tá? Então, a partir disso, a gente também pôde participar desse programa. Esse programa, então, ele envolve uma oferta gratuita de vagas pelo governo federal a estudantes estrangeiros para cursos de obtenção de proficiência em língua portuguesa. Então, essa oferta é destinada a países que tenham acordos internacionais e culturais com o Brasil. O objetivo é oferecer a esses estudantes a oportunidade de cursar a graduação em universidades brasileiras, incluindo um período de estudos em português como língua estrangeira. Então, é um programa do governo federal, né? Então, as universidades previamente destinam vagas para esse programa, né? Por exemplo, a UES, nessa edição que vai ser do ano que vem, está ofertando quantas vagas? Não, tem 160. Então, a UEM está ofertando 169 vagas, então, o Ministério, né, vai ofertar, então, esses países que participam desse acordo, né, esses estudantes, eles fazem uma seleção, então, nos países, né, então, nesses países que participam desse acordo, e vem um ano antes, então, para fazer o português. Então, são estudantes que têm pouco
conhecimento de português, tem um ou outro, que vem, então, em março. E aí a gente, então, trabalha com eles, mais intensivamente. No caso deles, eles têm aula de segunda a quinta, né? Então, assim, ou tarde ou de manhã, ano passado foi só tarde, então, sempre de 1h30 até as 16 horas. Esse ano é de manhã e à tarde, então, alternando um pouco, tá? Então, tem 2 manhãs e 2 tardes que eles têm aula. A gente precisa prepará-los, então, para, em outubro, fazer o self-class. Tá? Para eles irem para o curso e para a universidade que eles escolheram previamente, então, digamos, além da ofertando essas 169 vagas, algum estudante pode se candidatar este ano para fazer, por exemplo, física na UEM, que ele começaria, então, em 2027. Porque daí o ano que vem, se ele for selecionado, o ano que vem ele já vem, mas primeiro ele vai para a universidade fazer português. Tá? Então, e aí nós também definimos o número de estudantes, que daí é o português, né, o PLE, nós também definimos o número de estudantes que a gente recebe. Então, este ano nós, na primeira edição, nós recebemos 10, este ano nós estamos com 14, e para o ano que vem, nós, de novo, então, ofertamos então, 14, né? Então, tem 14 vagas para o português, tá? Por enquanto, a gente não ousa aumentar esse número, porque, assim, as nossas vagas, elas são pequenas. 14 é bastante, quando a gente olha para essas turmas que são bastante heterogêneas em termos de país de origem e línguas que falam, né? Então, assim, é bastante dinâmica, precisa ser bastante dinâmica a atuação com eles, e abrir uma segunda turma, né? Tem universidades que tem mais de uma turma, abrir uma segunda turma também vai exigir que a gente cresça um pouquinho, digamos assim, em termos de PLA, tá? Então, esses estudantes, a gente trabalha então, com eles, de março até outubro. E aí, quando eles fazem o self-class, eles precisam conseguir, pelo menos, intermediário. Claro que tem intermediário 1 e intermediário 2, tá? Mas eles precisam, se eles ficam no básico, né? Eu já vou explicar o que é o self-class. Se eles ficam no básico, né? Se depois da correção eles são classificados como tendo nível básico, eles têm que fazer o self-class de novo. Eles não podem ir para o curso e para a universidade que eles escolheram, porque eles ainda não têm a proficiência exigida em termos de português. Tá? Então, eles precisam... Nós, na primeira edição que a gente, então, nós recebemos em 2024, 10, nós tivemos a grata alegria, assim, a grata satisfação de todos eles conseguirem no intermediário. Né? A gente não sabe se eles conseguem repetir isso este ano. Mas na primeira edição, então, foi um resultado bastante interessante. Então, aqui em 2024, então, como eu já disse, né, 10 estudantes, de 7 nacionalidades diferentes, 4 falantes de francês, 1 de espanhol, 5 de inglês, além de outros idiomas. Esses outros idiomas que a maioria deles fala outros idiomas, né? Então, o francês, o espanhol e o inglês é a língua oficial desses países, mas eles são falantes quase sempre de mais línguas, tá? Então, nós tivemos estudantes do Benin, Cuba, Gabão, Gana, Jamaica, Nigéria e República do Congo. Então, o único falante de espanhol foi o de Cuba, né? Os outros, então, a maioria falantes de inglês e também, então, falantes de francês. Esse ano, nós temos uma maioria falante de francês e menos falantes de inglês. E língua oficial, tá? Sempre lembrando que é a língua oficial desses países, né? Então, foram 6 meses para prepará-los para o self-class, então, de 10 de abril a 17 de outubro, de segunda a quinta, das 13h45 às 16h. E a nossa organização, então, o ano passado foi uma professora, e a partir de agosto, então, 2 professoras, tá? Então, assim, nós achamos que ficou muito pesado para uma professora só, né? Então, de segunda a quinta, dando aula das 13h30 às 16 horas para eles,
ficou bastante pesado. Então, a partir de agosto, a gente colocou, então, 2 professoras. A professora que já estava atuando pelo seu e mais uma preceptora, então, se engajou para trabalhar com eles, tá? Porque é um trabalho, assim, a gente começa com básico 1 e básico 2, então, uma professora trabalhou toda essa parte de básico 1 e básico 2, e a partir de agosto, então, a gente começou com um trabalho mais intenso de preparação para o CELPE-BRAS. Porque daí eu vou apresentar a prova, ela é bastante diferente, digamos assim, até de provas de proficiência em inglês, francês, alemão. Aqui, então, tem algumas fotos, né, então, com eles, né, então, eles foram, nós acompanhamos, então, assim, acompanhamos acho que até para o site, né, acho que vocês foram com eles, né, assistir um jogo. Então, tem bastante envolvimento e muita atividade, né, então, no Teatro Sesc de Maringá, aqui na segunda, nós fomos para a festa junina, promovida aqui pela Santo Antônio, com eles, na sala de aula. Então, as outras são atividades, então, de sala de aula. Então, pelas fotos dá para perceber que é uma diversidade, assim, né? São estudantes que vêm com muita cultura, muita diversidade, assim, em termos de religião, em termos de, né? Então, e tudo isso demanda da gente, assim, sempre negociar, né? Então, a gente tem que ter, e muitas vezes demanda resolver conflitos também, tá? Né? Então, essas são algumas fotos nossas. Por favor. O CELPE-BRAS, então, ele é o nosso certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, desenvolvido e otorgado pelo Ministério da Educação. Ele é aplicado no Brasil e em outros países com apoio do Ministério das Relações Internacionais, então, nos outros países, muitas vezes das embaixadas, né? Trata-se do único certificado brasileiro de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente. Nós não temos outro, né? O que vai ter algumas universidades que já conseguem emitir, mas o oficial é esse. Ele é, então, aceito em firmas e instituições de ensino como comprovação de competência na língua portuguesa, e no Brasil é exigido pelas universidades para ingresso em cursos de graduação e programas de pós-graduação. Então, esse exame testa a habilidade de comunicação oral e escrita em português do Brasil em uma variedade de situações do cotidiano. São avaliados, então, no exame, 4 níveis de proficiência: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Que tem o básico 1, o básico 1 e o básico 2, mas aí quando o estudante, né, ficando no básico, ele não consegue, por exemplo, entrar na universidade com curso para ele escolher. Então, a UEM, então, foi credenciada em 2023, mas nós começamos a atuar como centro aplicador a partir de 2024. Então, ano passado, nós aplicamos 2 vezes, né? Não somos nós que abrimos, tá? Então, as edições do CELPE-BRAS sempre vêm do MEC, do INEP, mais especificamente, né? Então, são eles que abrem, e aí a gente, então, se candidata, a gente, então, vai lá no sistema e diz se vai ofertar vagas ou se não vai ofertar vagas, tá? Então, aqui, a equipe deste ano, nós já tivemos uma edição em março deste ano, então, essa é a equipe. Pode passar, não sei se tem sobre o CELPE. Então, não é se ele prepara, então, os alunos, né, então, o nosso curso prepara especificamente para o CELPE-BRAS, os técnicos é esse, né, mas os outros estudantes a gente não tem tanto em vista, ou a gente não tem, na verdade, assim, como objetivo principal o CELPE-BRAS, né, os outros cursos, né, considerando que nós atendemos os migrantes da comunidade. Então, a gente tem, com esses outros estudantes, a gente tem uma preocupação, assim, de inserção na comunidade, né? Então, os migrantes, muitas vezes, eles vêm
procurando, precisa, por conta do trabalho, por conta quer um certificado para valorização, né? Então, são diferentes demandas. Agora, a concepção de linguagem é a mesma, tá? Então, a concepção de linguagem, assim, que orienta como nós trabalhamos o português é a mesma, tanto nesse trabalho com então, esses estudantes, quanto com as outras turmas de migrantes e estudantes que já estão na UEM. Tá? Então, quem faz parte da equipe, né, é composta por profissionais graduados em letras, né? Então, para participar da aplicação do CELP, então tem que ter formação completa, gente, graduação em letras, tá? Nesse caso, para aplicar o CELP, não podem ser os estudantes de letras, tá? Então, sempre são os professores, são pós-graduandos, né? Então, que acabam participando da aplicação do CELP-Brás. Então, ele é aplicado aqui no campus, a gente sempre conta com a parceria do ILG, né? Então, o CELP-Brás sempre é aplicado lá no ILG, que são salas e a localização também é muito interessante, os estudantes, porque conseguem localizar, digamos assim, mais facilmente, e toda a questão também da estrutura, né, que a gente precisa. Tá? Deixa eu ver. Então, o valor da taxa de inscrição, a gente tem que cobrar, né, a inscrição de R$ 259 para fazer o CELP-Brás, tá? Esse dinheiro a gente utiliza, então, para pagar o valor simbólico para quem aplica o CELP-Brás, tá? A inscrição, então, ela é feita por meio do CELP-Brás INEP, tá? Um site, então, específico, que está, assim, onde a inscrição precisa ser feita. Então, aqui, as alegrias, então, né, então, todos os nossos estudantes, né, esses são alguns, né, então, foram aprovados, né, então, conseguiram, pelo menos, intermediário, 2 deles conseguiram avançado, e os outros, então, conseguiram intermediário, ou intermediário nível 2. Então, todos os estudantes que a gente atendeu avançado foram para as universidades fazer os cursos, inclusive, para o UEM ficariam 2 alunos, mas no final acho que ficaram 4, né, Bíblia? 4. Então, a gente, desses estudantes que fizeram português, hoje 4 são estudantes de cursos aqui na UEM, tá? Ficaram aqui. Atualmente, nós ofertamos básico 1, 2, intermediário 1, o PNPE e o Moodle América. Nós acabamos de contratar mais uma preceptora, estamos atendendo aproximadamente 50 alunos, de 20 nacionalidades diferentes. E a primeira aplicação no Estado do Brasil aconteceu em março e provavelmente teremos uma segunda em outubro. E aqui, então, estão os contatos, né? Então, a gente tem e-mail, Instagram e também pelo ICI. Então, são as formas de contato. Nós não temos ainda um espaço físico específico, né? Que a gente agora vai conquistar, né? Porque também é importante que, às vezes, se localize, né? Se as pessoas querem saber, mas para onde que eu posso ir, né? Então, muitas vezes há um estudante perdido na UEM. Então, por enquanto, acho que a referência acaba sendo o ECI, desculpa jogar isso para vocês, né? Mas a referência é o ECI por enquanto. E vamos ver se, com o tempo, a gente consegue, então, um espaço físico para nós, para onde, então, possamos orientar os estudantes. Vá para o Projeto 34, que lá tem o pessoal do português. Por enquanto, a gente não tem esse espaço, mas a gente vai tentar. Então, conquistar, como estamos crescendo, eu acho que a gente precisa desse espaço e essa referência. É isso, muito obrigada. Como é que vocês mandam e-mail para a gente repassa. Sim, fazer só um comentário. A equipe atende alunos presenciais, mas atende também alunos remotos. Já foram atendidas turmas de 40 alunos chineses
Nós oferecemos curso de português, a Universidade Chinesa ofereceu para os nossos alunos curso de chinês. Atendemos também uma turma de colombianos, uma turma de paraguaios. São alunos que pretendem vir cursar a pós-graduação aqui na UEM. Então, nós também conseguimos fazer turmas específicas para as nossas universidades parceiras. E se vocês conhecerem alunos e interações com eles, podem recomendar o curso de português para eles. Até mesmo alunos que fizerem contato antes de vir para a UEM, a gente já pode começar a trabalhar com eles na formação do português. Obrigada. Quer perguntar? Eu comentário que bacana, que vai ser legal assim, se considerando que esse coisas de português céu, diferencial muito grande para a universidade. Esse rural, esse programa, esse de funcionários que ofertar mais vagas é um atrativo muito grande para quem de fora, não só para fazer o português, como também para estudar uma outra universidade para fora. Se o pessoal vem e faz a língua, acaba na estágio, para isso. Legal o projeto. Eu provavelmente agora eu achei que tinha menos, muitos estados não têm certificador, certificáveis e aqui tem 4. São Paulo não são com diferencial grande parte também. Inclusive, nós atendemos, assim, na última aplicação do Céu do Brasil, a gente teve um estudante que veio do Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Então, assim, que muitas vezes então, eles ofertam, as vagas esgotam rapidamente, e aí eles vão procurando em outros centros aplicadores. Então, era uma demanda da comunidade aqui da região, porque eles tinham Londrina. Londrina oferta 100 vagas hoje atualmente. Nós ainda estamos no 30, porque nós também começamos pequeno, porque a gente precisaria aprendendo a prova do Céu do Brasil, ela tem tanto prova escrita quanto prova oral, bem rapidinho. A prova escrita vem pronta, né, uma lote que a gente abre só no dia da prova, mas a prova oral, a gente precisa aplicar ela. Então, cada estudante tem 20 minutos, e nesses 20 minutos a gente precisa fazer uma conversação com eles, né? Então, assim, quem dirige a conversação aplica uma nota, com critérios, faz um curso antes, e quem observa, né, então são 2 que estão aplicando, quem observa também aplica uma nota. Isso tudo é enviado depois, e se há uma discrepância muito grande, vai para uma reavaliação, né? Então, assim, a gente está aprendendo, então, por conta disso, nós estamos ainda 30, né? Mas vamos ver se com o tempo a gente consegue também aumentar esse número e atender mais pessoas interessadas em fazer o Céu do Brasil. E o Céu do Brasil, pessoal, se vocês tiverem interesse, entre. A URGS organizou todo, é mais fácil entrar pelo site da URGS, tem uma professora que atua no Céu do Brasil há muito tempo, então ela organizou todas as provas, por ano, por edição. Se vocês tiverem curiosidade, entrem e olhem, porque a prova é bastante interessante. Ela traz textos autênticos na prova escrita, textos que circulam efetivamente na nossa sociedade, e ela pede o posicionamento desses estudantes. Então, a gente sempre fica, nossa senhora, se eu fosse fazer, eu não sei se chegaria no intermediário, porque são textos, às vezes, difíceis, assim, na prova oral, tem 20 elementos provocadores, que tem, então, são textos, propagandas, e que são bem feitos, assim, mas às vezes são textos difíceis, né? Que até a gente fica olhando e pensando assim, nossa, se eu tivesse que responder 10 perguntas sobre esse tema, seria um pouco complicado. Então, se vocês tiverem interesse, procure lá, é só colocar UFGS, sempre UFRGS, que é do Rio Grande do Sul, a federal, e Céu do Brasil. E aí vocês conseguem entrar, está tudo disponível lá, e a prova eu considero ela bastante interessante. Obrigada, Renata. Obrigada. Obrigada, professora Neida, que ilustrou muito bem o programa de português, e como ele disse, a gente precisa crescer muito, porque atrai muitos estudantes, né? A comunidade estrangeira dentro da cidade cresce,
que a gente precisa atender, né? Pessoal, na quarta-feira eu falei sobre o acolhimento, a tutoria, a mobilidade de entrada. Hoje eu vou falar sobre a mobilidade de saída, tá? Os nossos estudantes saírem por dois trimestres para frequentar uma universidade parceira em vários lugares, né? Na Europa, no Canadá, nas Américas Latinas, tá? Não é só a mobilidade presencial, existe também a mobilidade de saída remota, tá? Mas a gente vai falar mais sobre a presencial. Eu estava na quarta, no Lilia, eu acontecei isso, sou professora de italiano, tá? O que é a nossa agenda? Eu vou apresentar o processo de mobilidade e reafirmar o compromisso da UEM em apoiar a mobilidade acadêmica. Vou falar um pouquinho como é a colaboração dos departamentos, dos servidores, para que possamos atuar em conjunto para atender melhor os estudantes que vêm e também orientar melhor os estudantes que pretendem sair. Qual é o contexto atual, gente? Vocês devem, nos departamentos de vocês, nos locais de trabalho, devem perceberem que essa demanda está aumentando, né? Tem mais estudantes pedindo informação, o que eu devo fazer, caso eu queira estudar um período fora, como é que é, tem bolsa, o que eu preciso apresentar. Então, o contexto é de uma procura, uma maior procura e um maior número de alunos que conseguem realizar essa experiência. A colaboração dos setores vai garantir um processo mais fácil, mais eficiente, para que esses alunos possam se preparar. E a UEM, a gente já falou outro dia em outros contextos, né? A UEM é considerada uma referência na internacionalização entre as universidades do Paraná, as outras estaduais, tá bom? Os índices, para vocês terem uma ideia, considerando que tivemos a pandemia, né? Então, de 2020 a 2022, início de 2022, o movimento foi zero, né? Foi pequeno, foi zero, ninguém saía. A gente foi recuperando esses números e de 2022 a 2024 saíram 169 estudantes em mobilidade outbound, né? O que é usado com as universidades internacionais, que é a nossa mobilidade de saída. E entraram 67 estudantes dos mais diversos cursos, dos mais diversos programas de entrada. E esse semestre, agora no ano de 2025, desde o primeiro semestre, nós temos 40 alunos, parte grande já foi, alguns vão agora em maio, e já recebemos 14 estudantes no primeiro semestre. 10 desses estudantes que entraram vieram incentivados por uma bolsa que a UEM ofereceu, que a gente chama de auxílio moradia, porque é uma bolsa de R$700 para estudantes de universidades parceiras latino-americanas. Então, a gente teve 10 estudantes que vieram incentivados por essa bolsa e, para vocês terem uma ideia, como a maioria gosta da UEM, um deles continuou aqui, não foi embora, agora sem a bolsa, mas continuou estudando aqui na UEM, na graduação, porque quer seguir seus estudos aqui na universidade. Vou definir e falar dos índices, o processo seletivo para a mobilidade de saída, qual é a responsabilidade e a preparação do estudante para essa atividade, o papel das instituições internacionais, benefício da mobilidade, colaboração e atuação dos outros setores. Então, como eu já disse, a mobilidade é a possibilidade que o estudante tem de estudar 1 ou 2 semestres numa universidade parceira,
mantendo o vínculo com a UEM e retornando após essa atividade. Gente, tem N benefícios essa atividade. A gente que convive com os estudantes que retornam, vê como eles cresceram pessoalmente, culturalmente, academicamente. Então, assim, são N benefícios e a prática da língua. Então, a gente tem que pontuar que esses estudantes voltam com uma outra visão, uma outra formação, e é muito importante para a formação deles, não só acadêmica, essa atividade, tá? E eles, um dos fatores, né, que permite esse crescimento é essa troca de experiências com não só os estudantes, com a comunidade acadêmica da Universidade de Destino, mas também ali incluindo estudantes de outros países, né? Eles se reúnem em grupos de estudantes internacionais, então, eu vou aprender, mas eu pratiquei muito inglês, eu conheci um estudante espanhol, tive a oportunidade de praticar, e a cultura também, né? Cada um às vezes não mora junto, cada um quer falar da sua comida típica, tal, então a troca foi muito grande entre os estudantes de maneira geral. Como funciona na prática, tá? Então, se eu vim procurar vocês, estou interessado, o que eu devo fazer? Primeiramente, pode encaminhar para a CI, sugerir que olhem no nosso site, ali estão as informações disponíveis e bem claras, mas a grande coisa é a inscrição na Secretaria Virtual. O estudante deve fazer essa inscrição, que acontece de 1 a 10, do dia 1 ao dia 10, dos meses pares, né? Em fevereiro, abril, agora a gente vai ter em julho. Começa com essa inscrição, além da inscrição do CESAR, vai cair no formulário, vão preencher o formulário, anexar documentos e aguardarem o resultado, a homologação, vão ser chamados para uma entrevista e depois o resultado final. Vamos dizer assim, para formalizar essa intenção do estudante e conhecer um pouquinho, né? A entrevista tem um peso maior, que é um modo da gente conhecer o estudante, ver qual é a intenção dele, se está preparado para sair, porque a gente considera que ele vai ser um representante de alguém lá fora, né? Então, é só pensando nas viagens que acontecem, que são incentivadas, né? A fim de semana eles vão conhecer os países vizinhos, mas também tem esse compromisso acadêmico, esse compromisso de representar alguém e atrair estudantes, né, para a nossa universidade. O que é levado em consideração? Como eu disse, a entrevista tem um peso maior, mas o aluno, para se inscrever, precisa ter uma média igual ou superior a 6. As universidades cada vez mais querem estudantes, bons estudantes motivados, estudantes com características que vai ser interessante o compartilhamento da experiência do estudante com os alunos da Universidade de Destino. Tem que ter autorização do coordenador, né? O coordenador tem que estar ciente de que esse aluno vai sair para a mobilidade, ter completado 1 ano ou 2 semestres do curso, porque o aluno de primeiro ano ainda não está preparado para essa atividade, e na prática acontece mais no 3º, 4º e 5º ano. Quanto mais maduros eles estão, melhor será a experiência, de uma maneira geral. E eles voltam para concluir o curso na UEM, após a mobilidade. Isso eu já comentei com vocês, né? Para a classificação do candidato, entrevista, a média e a pontuação desses certificados. Uma coisa que pode chegar até vocês e pode ser bem interessante é estimulá-los a participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, eventos na área, porque isso tem um valor dessa classificação relevante, tá? Então, entrevista, esses certificados, essa participação, principalmente em projetos de pesquisa, que podem ser utilizados para uma pesquisa lá, um estágio,
e a média, né? A gente fala que o superior às 6, mas acaba sendo classificado em uma posição melhor aqueles estudantes que têm uma média maior. Qual é a responsabilidade do estudante? Porque eles chegam lá e falam, bom, mas se não tem bolsa e eu vou pagar essa viagem, que benefício eu tenho em fazer isso pelo STI e não fazer por conta própria, através de agências, de programas, né? Sim, o maior benefício é aquele compromisso que a gente tem, que a carteirinha oferece, é a isenção de mensalidades e taxas na universidade de destino. Vocês sabem que as universidades são pagas, muito bem pagas, né? E essa isenção faz toda a diferença para que o estudante possa, né? Para que a maioria dos estudantes possa participar dessa atividade. Aí, como o estudante deve se planejar e a documentação? Qual é a responsabilidade dele? Escolher a universidade de destino e ficar atento às datas de inscrição de candidaturas para essas universidades, que acontecem geralmente 6 meses antes do semestre letivo da universidade de destino. Então, na Europa, por exemplo, o primeiro semestre é de setembro a janeiro, o segundo de fevereiro a julho. Eles podem ir só no segundo semestre, mas tem que estar atentos que, por exemplo, agora a gente está finalizando inscrições para quem vai em setembro. E se interessar a partir de agora, ou tem que buscar uma universidade que ainda esteja com a inscrição aberta, ou tem que aguardar até setembro no próximo ano. Então, é uma atividade que dá para você decidir fazer, e em 1 mês, 2 meses, estou pronto para ir. Não, precisa um preparo e também precisa observar essas datas, certo? E depois dessa negociação com a universidade, tem que elaborar um plano de estudos. Então, a gente sugere que o aluno sente com o coordenador do curso, ou com o professor com o qual ele tem a maior afinidade, e estabeleça o que ele deveria estudar lá fora. Os estudantes, geralmente, e é uma coisa que a gente apoia dentro da organização, é que façam atividades e disciplinas diferentes do que eles fariam aqui, né? Para agregar valor à formação. Não ficar com aquela preocupação de, aqui eu vou fazer a mesma matéria, então eu vou fazer uma semelhante lá, ou a mesma, para depois eu validar, eu eliminar essa disciplina. Isso, na minha opinião, né, de outras pessoas que eu converso dos cursos, não deveria ser uma preocupação, porque é interessante você ver outras abordagens, outros temas e trazer isso para a sua, né, formação. Então, esse plano de estudos vai ter que ser elaborado de acordo com a oferta da universidade e com o interesse do estudante, vai ter que ser elaborado antes de ir. A documentação é responsável por ter todos os documentos, começando do passaporte, visto, o histórico traduzido, todos os documentos. Existe um padrão, digamos, mas existem especificidades de cada universidade, principalmente em relação à ciência da língua. Então, isso é uma responsabilidade do estudante. A gente apoia, dá o suporte, mas são eles que devem buscar a tradução dos documentos, a ciência da língua e os formulários de inscrição das próprias universidades. Funciona como uma nomeação, uma indicação também, então a gente seleciona, classifica e fala para a universidade, o aluno X foi classificado e tem intenção de estudar um período aí. Aí, se a universidade responde positivamente, nós temos vagas nesse curso, nesse período, estamos abertos a acolher esse estudante, aí a universidade entra em contato com o estudante e eles fazem essa negociação de documentos, como nós fazemos uma ponte, e aí que vai ser estabelecido o plano de estudos e outros detalhes, inclusive da língua. Não é só preparação acadêmica, né, pessoal? Por isso que eu falei que assim, não são 2 meses, não é suficiente para
fazer para realizar a mobilidade para sair, nem que tenha o dinheiro para passar o visto, tem alguém que mora lá, tem moradia, não é suficiente. Existe todo o preparo, experiência, a gente percebe que não dá para o sair tão rapidamente. Então, o que a gente considera importante nessa preparação, tá? Conhecer a cultura e a língua do país, ok? Porque a gente sabe que, de repente, a gente pode estar no contexto e usar uma expressão ou uma opinião que para a gente é muito natural, mas que naquele lugar, entre aquelas pessoas, naquele contexto, pode ser causar um inconveniente, uma coisa que ficar muito chata. Então, a gente fala, leia, se informe, converse com estudantes que já foram. Então, esse preparo cultural e linguístico é importante. As providências burocráticas, tá? Não digo só documentos que vão ser entregues para a universidade, mas, assim, por exemplo, os alunos chegam com visto, eles têm que validar o visto de estudante lá. Tem que abrir uma conta bancária para receber um auxílio da universidade quando ela oferece o auxílio, que a França tem um incentivo de desconto em aluguel e outras coisas para o estudante internacional. Então, tem que conhecer essas regras para estudantes internacionais e outras informações, tem que buscar, assim, com a internet hoje é muito simples, né, buscar tudo isso, então existe essa preparação também. O clima, tá, que aconteceu já no Rio, depois falar, não aguentei o frio, eu comecei a matar sair de casa, ou então eu tinha ficado uma bicicleta, daí para a universidade, aí chegou um determinado período que eu não consegui. Então, informe-se, né, naquele período, qual o clima, se chove muito, não chove, não, é preparado. Não é que isso vai impedir, na maior parte das vezes, né? Mas que esteja preparado para os aspectos climáticos. Financeiro, tá? É importante, às vezes o aluno fala, eu tenho dinheiro para passar 15 dias, depois eu vou arrumar um trabalho. Oficialmente, eles não podem trabalhar, podem ter vínculo empregatício. Mas a gente sabe que na prática eles arrumam uma coisa para fazer. Às vezes a própria universidade tem vagas para estagiários, para trabalhar na biblioteca, cantina. Muitas vezes eles comentam que fizeram algum trabalho remunerado oferecido pela própria universidade. Mas também tem aquela história do garçom no fim de semana. Então, são aqui a gente diz vínculos, né? São vínculos empregatícios, mas eles conseguem complementar a renda, alguns deles. Mas não pode tanto com isso. Então, a gente fala, você tem uma reserva, a sua família está preparada para te enviar dinheiro no momento de necessidade. Então, o aspecto financeiro é importante, porque surgem imprevistos e vão ter que ser resolvidos com maior esforço, certo? Além daquilo que já saem daqui sabendo, né? Passaporte, visto, bilhete aéreo, seguro de vida e saúde, a moradia, que a universidade às vezes oferece a baixo custo, mas às vezes não oferece, e precisa, né, ter esse investimento na moradia. O transporte e alimentação. E, não menos importante, aspectos emocionais, tá? Tem gente que nunca tem lá 19, 20 anos, fora com a família, nunca saiu, nunca viajou, aí chega no destino, se sente, né, sozinho, com saudade e tal, e fica avaliando, será que vale a pena, será que eu volto? A gente não tem nenhum caso, assim, de aluno que chegou, quis voltar, mas tem que estar preparado emocionalmente também. As instituições parceiras oferecem a isenção das mensalidades, como eu já disse, e muitas vezes acesso à alimentação e moradia a baixo custo e também acesso a toda a estrutura da instituição como um aluno regular, assim como nós acolhemos nossos estudantes e eles têm acesso a toda a estrutura da UEM, né, como um aluno regular.
Quando se retorna o estudante, qual é o compromisso, qual é a contrapartida, né, de todo esse envolvimento nosso, essa parceria, esse trabalho? É que eles participem, né, de eventos que a gente promove anualmente, às vezes 2 edições ao ano, a gente faz um convite. Esse ano a gente experimentou uma jornada de internacionalização. Então, a gente pede que eles venham para esses eventos e deem seu depoimento, contem a sua experiência, porque isso encoraja os candidatos, certo? E aí, apresentar o histórico acadêmico, preencher o relatório final, compartilhar a experiência de várias formas, entre os colegas ou nos eventos, ou depoimentos por pequenos vídeos ou textos, frases que a gente publica no Instagram, e participar do programa de tutoria. Eu falei na quarta, a gente tem um programa de tutoria, onde alunos locais acompanham alunos internacionais dentro da UEM, e a gente pede a participação desses alunos que já passaram por uma situação semelhante, né? Ser um estrangeiro entre outros estudantes. Os benefícios, a gente já falou em vários momentos, mas aqui fazendo um resumo, né? É um diferencial significativo, não só de formação acadêmica, mas pessoal, cultural e na prática da língua, através, né, por meio dessas ações. Contato com diferentes culturas, não só do país de destino, mas com outros estudantes, a convivência com a comunidade acadêmica internacional, né, local naquele momento. Isso provoca, causa, né, um enriquecimento cultural e de todos os fatores que a gente já comentou, a prática da língua, e existem estudos que os indivíduos, os estudantes que na sua formação tiveram um componente internacional, participaram de alguma atividade internacional, que eles enfrentam melhor os desafios da vida profissional. Então, isso também é um fator importante, né? Estar preparado para a vida profissional. Aí falando um pouquinho, né, do contexto nosso dentro da instituição. Então, para que a comunidade, para que essa ação, né, e outras várias de internacionalização sejam bem-sucedidas, a gente precisa da participação de todos, né? Então, incentivar os estudantes a participarem da mobilidade, simplificar e orientar os trâmites burocráticos, porque se o aluno chega lá, eu preciso da assinatura do coordenador, ou fazer uma plano de estudos, e aí aquela pessoa que está antes do coordenador, antes do professor, não, ele não pode entender, ou ele não costuma ajudar o estudante a fazer isso, não, isso é difícil, isso desencoraja, né? Então, assim, as pessoas que estão nesse caminho, que dão o primeiro atendimento, né, que estão nessa sequência de pessoas, precisa, a gente orienta e acredita que, né, vocês que estão aqui acreditam também, que a gente deve facilitar, orientar e facilitar. E oferecer o suporte contínuo, né? Depois eu vou fica fácil, se vira, tá. Então, encaminhe para CI, sugiram que entre no site, e também procurem se orientar para poder, né, aquelas perguntas frequentes poderem ser respondidas pelo departamento. A DA é uma importantíssima e grande colaboradora, né, nesse processo, porque ela vai emitir todos os documentos e vai orientar também nessa parte de documentos, essa parte burocrática. Então, a DA tem um papel importante, né, não só na mobilidade, mas nesse momento também. O ECI, falando rapidamente, a gente publica, dá as informações sobre as oportunidades, né? Se vocês entrarem no nosso Instagram, se alguém ainda não acompanha, por favor, sigam, que ali tem oportunidades de eventos, cursos e universidades que estão com inscrição aberta, vai orientar os estudantes em todo esse processo, vai organizar esses eventos, né? Você reunir candidatos com os mesmos interesses para compartilhar suas experiências, atuar
programa de administrar esse programa de tutoria, coordenar, né, que também envolve o trabalho de edital de inscrição, selecionar os estudantes da formação e envolvê-los em todo esse processo, fazer essa ponte com a universidade, levando em consideração, né, que são universidades em destinos muito diferentes, em línguas diferentes. Então, a gente tem uma equipe que trabalha nisso e promover oportunidades e auxiliar nessa logística dos documentos. E aí, dando uma resumida, né, os papéis dentro da universidade, então, o que nós, técnicos, secretários e outros que estão envolvidos, né, com os departamentos podem fazer? Garantir que esse coordenador autorize, isso quando o candidato faz a inscrição, o coordenador recebe, precisava não sei como é que eu chamo, alguma coisa na alerta de que precisa autorizar a inscrição, não é autorizar a mobilidade, é autorizar a inscrição do estudante. E muitas vezes, por excesso de trabalho, porque está de férias, isso passa despercebido e o aluno fica pendente por causa disso. A gente não pode por causa disso. Então, sabendo que existe essa necessidade, essa regra, que facilitem isso, né? Apoiar a elaboração do plano de estudos, orientar quanto à validação das disciplinas, que é uma responsabilidade do coordenador, e incentivar a participação de projetos e eventos. Rapidamente, estágio no exterior é possível, tá? Os estudantes podem fazer estágio no exterior, empresas, instituições de ensino, não precisa ser uma parceira da UEM, pode só ser feito através de um termo de compromisso, um termo de estágio, só que isso a gente orienta, porque tem documentos internacionais, mas não, o processo não é feito nesse aí, a solicitação é feita na EDG. Agradeço, se tiverem alguma pergunta, estou à disposição, e nós vamos ver no Instagram e encaminho os alunos para ver se eles sempre que necessário. Tá? Obrigada. Essa possibilidade da mobilidade presencial abre muitas portas para os nossos alunos e para os egressos também. Nós tivemos um grupo de alunos da agronomia que foi fazer estágio na Bolívia, quando acabamos por uma multinacional. Um deles acabou sendo efetivado, foi contratado, de fato, como funcionário dessa multinacional nos Estados Unidos. Nós temos hoje 2 alunos de graduação de engenharia de alimentos que estão no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Nós já soubemos que um deles foi convidado para continuar fazendo a pós-graduação lá, ao término da graduação, e o outro já recebeu uma oferta de emprego em Portugal. Essa possibilidade, esse aluno da titulação. São possibilidades que vão se desdobrando a partir dessas atividades e ações em universidades parceiras. Lilian, obrigado. A gente está um pouquinho atrasado, eu vou sugerir que a gente faça uma pausa, tomemos um café e a gente recomeça daqui 10 a 15 minutos. Pode ser? Bom dia a todos. Eu me chamo Felipe. Vou fazer uma apresentação sobre primeiros contatos, secretaria, muito do nosso trabalho na PCI. Aqui nós temos a Yane, o professor Márcio, esse slide realmente não está atualizado, mas enfim, eles fariam essa apresentação comigo. No último evento, eles fizeram essa apresentação comigo. Então, pode ir para frente. A estrutura vai ser bem simples, são apenas 3 tópicos. O primeiro deles é o primeiro contato, depois vou falar de alguns aspectos práticos, e, por fim, algumas atividades desenvolvidas pelo CIE, algumas atividades extracurriculares. No primeiro contato,
como eu deixei aqui essa pequena citação, o primeiro contato com a oportunidade de mostrar empatia, eficiência e hospitalidade. É importante que o aluno se sinta bem-vindo na universidade e num país que apresenta contextos muito distintos do que ele está acostumado. Pode seguir. Aqui nós temos alguns pilares deste primeiro contato, que forma esse primeiro contato. O primeiro pilar seria uma atitude acolhedora. Aqui é basicamente responder aquela questão: como que eu gostaria de ser tratado se eu fosse recebido em outro país? Então, da mesma forma como eu espero que as pessoas me tratem bem, me recebam, expliquem, né, qual que é as diferenças que existem ali no determinado país que eu estou, é a forma como eu vou tratar esse visitante internacional. Aqui não apenas alunos, mas professores, até mesmo funcionários, enfim. Uma boa comunicação é o segundo pilar. Aqui eu coloquei idioma, mas o idioma seria ideal. Nós não falamos todas as línguas que existem, nós muitas vezes não nos comunicamos, não temos essa experiência, mas o importante é termos clareza naquilo que nós comunicamos. Então, um aluno muitas vezes chega aqui no Brasil já sabendo um pouco como falar português, já sabe um pouco do básico, sendo claros, tendo um pouquinho de paciência, falando de maneira mais pausada, nós podemos comunicar, a comunicação vai ser efetiva. E, claro, escutativa, né? A gente entender o que o aluno precisa, o que ele está nos dizendo, não só o aluno, mas enfim, o visitante internacional. A resolução de problemas vai se relacionar com esse tópico, porque muitas vezes, né, moramos num país diferente, nós temos nossas próprias regras, vão chegar com problemas e que nós precisamos solucionar. Aqui eu dou até um exemplo de ontem. Eu não falo francês, mas ontem eu atendi 2 alunos franceses. E eles precisavam de eles vão para Foz do Iguaçu fazer turismo, né, na atividade deles, por conta do próprio. Mas eles estavam com dúvida em relação à passagem, eles precisavam imprimir a passagem. Eu não sei vocês, mas assim, eu não imprimo passagens há muitos anos. E eu expliquei isso daí para eles, só que eles estavam seguros, eles não tinham eles não tinham essa prática. Né? Então, fui lá e imprimi, né? Um exemplo assim, de resolução de problema, né? Custa imprimir ali 4 passagens para eles, enfim, só para deixá-los mais à vontade em relação a isso. Por fim, não, né? Próximo ponto, conhecimento institucional. É necessário que a gente tenha que nós entendamos os processos aqui dentro da UEM, né? Porque são diferentes, né, das universidades lá fora, as universidades internacionais, as universidades estrangeiras, e eles chegam muitas vezes sem saber o que é. Aqui a gente comunica muito pelas siglas, né? A VACAT, enfim, eles não sabem o que é isso, né? Então, isso, a gente tem que ter essa noção de que muitas vezes esses conhecimentos institucionais fazem parte do nosso dia a dia, mas não fazem para eles, portanto, a gente tem que temos que fazer uma estatística, explicando aos poucos como é que funcionam essas diferentes divisões dos dias principais burocráticos da UEM. E por fim, confidencialidade ética. Aqui ele aparece como último ponto, mas talvez ele seja até mais importante. Mas ele aparece como último ponto porque isso daqui vai esperar outras relações que nós já temos no nosso dia a dia. Né? As outras relações profissionais que nós temos com os professores, com os alunos daqui, é a mesma coisa, devemos ter esse mesmo trato confidencial, essa mesma ética com relação aos alunos internacionais. Pode acontecer, por exemplo, eles vêm buscar, eles vêm falar de problemas de saúde, sabe? São situações delicadas e que muitas vezes nós acabamos virando os confidentes deles. Então, é muito importante que a gente entenda esse ponto. Isso acontece, claro, porque eles estão, muitas vezes, sozinhos, eles chegam aqui, estão na família, enfim, eles se encontram numa situação um pouco mais
vulnerável emocionalmente. Agora eu vou falar um pouco dos aspectos práticos. Esse primeiro contato. Pois, eu deixei separado uma lista de documentos necessários, já foi dito muito que é necessário para os alunos. Vou passar bem rápido então por eles, porque já passamos um pouco do tempo. Enfim, o CPF é o mais importante. Isso daqui eles podem obter no país deles. Eles fazem a solicitação no país deles, mas obtêm o físico aqui. Mas, enfim, chegam no Brasil já com o CPF, tá sabendo. O RNM é um processo bem mais burocrático, trabalhoso, mas através de muita paciência e diplomacia, nós assim, conseguimos uma proximidade com a Polícia Federal, então a gente está conseguindo andar um pouco mais rápido e poder auxiliar mesmo os alunos, né, na obtenção do RNM. Assim, explicando, né, o RNM, ele é o Registro Nacional Migratório. Ele é obrigatório para todos os migrantes que vêm para o Brasil. Eles podem ficar até 3 meses no país sem o registro, mas após isso é obrigatório, senão eles vão ter que existir algumas medidas tomadas por essas pessoas. E ele passa por um processo bem mais burocrático, assim, através do site da Receita Federal, então eles fazem, primeiramente, um requerimento, depois, com esse requerimento, eles podem fazer um agendamento. O agendamento ele é feito apenas nas sextas-feiras, a partir das 9 da manhã. Então, é um processo difícil, muitas vezes, mas, e assim, exige paciência. Então, volta ali daquele ponto que nos primeiros estados, é necessário paciência mesmo. Até porque muitas vezes eles não entendem, né? Por que eles precisam disso, por que é tão demorado, né? O nosso país ele tem algumas burocracias que, né, eles não vão encontrar em outros lugares. Então, é isso. O CPF, portanto, é fundamental para poder fazer uma matrícula na UEM. O aluno internacional já é informado, nós fazemos isso, que ele pode solicitar o CPF no país de origem. E aí ele vai obter a carteira física aqui, quando chegar no plano físico, quando chegar aqui, vai já vir com esse inscrição do CPF. O RNM tem que ser feito aqui no Brasil. Nós conseguimos fazer a matrícula dele na UEM sem o RNM. Porém, os bancos exigem isso para a abertura de contas. Então, sem a abertura de conta, esse aluno não consegue receber bolsa. Muitas vezes, o RNM leva até 2 meses para sair. Então, assim, é uma dificuldade para esse aluno estrangeiro aqui no Brasil. A gente presta um suporte, intercasamento desses problemas, no site isso, quer dizer, não tem outro idioma, esse estrangeiro tem dificuldade de fazer isso. E nós precisamos uma assessoria, nós ajudamos nesse processo do SI, para facilitar a chegada do patrículo do aluno da UEM. Exatamente. Ali eu coloquei ainda a certidão de nascimento, carta de aceite, e aí vão ter existem algumas diferenças entre a graduação e a pós-graduação. Então, aí já são um pouco mais, entram em algumas especificidades em cada uma dessas modalidades de ensino. Então, podem ter documentos diferentes, mas isso tudo é encontrado no nosso site, eu vou passar um pouquinho por ele também no final dessa apresentação. Pode começar? E aí, ao chegar na UEM. Então, é recomendado que o aluno sempre passe pelo ECI. Não só porque a gente gosta de recebê-los, mas também porque é bom nós termos esses grupos dos alunos que estão entrando, de onde eles vêm. O reitor, ele tem feito, a reitoria atualmente tem feito esse acolhimento, ele tem a participação do acolhimento dos internacionais nos últimos anos. Esse ano, inclusive, essa foto foi feita no ano passado, temos ali alguns alunos, foi feita no meio do ano, então não estavam todos que participaram da mobilidade na UEM,
Mas esse ano, agora, nesse ano letivo, teve um outro evento que foi feito no auditório, inclusive, ali da reitoria, e lá estava lotado com vários alunos. Então, aí a gente percebe que não apenas o número de alunos internacionais está aumentando, mas também o acolhimento a esses alunos está sendo muito maior, está crescendo. E, por fim, temos ali que todo aluno internacional em situação de vulnerabilidade tem direito a almoçar no Enem de graça. Só que isso é um procedimento que passa pelo PCI. Então, se vocês souberem que algum aluno que precisa disso, essa caminha do PCI, que a gente cuida disso. Agora, falando de algumas atividades. Muitas dessas atividades já foram ditas, mas é porque dentro do PCI, muitas acabam se misturando. Então, por exemplo, o PLA e o projeto de tutoria, e o próprio projeto de alimento da professora Guilherme Fui, eles são diferentes projetos, têm seus próprios modos de funcionar, mas além desse, eles acabam se unindo e a gente realiza diversos trabalhos a partir daí. Só explicando rapidamente, o projeto de tutoria é quando um aluno da UEM acaba se conectando com um aluno internacional e ele funciona como um ponto ali dentro não só da universidade, mas da cidade, para esse aluno, com as dificuldades que ele pode encontrar no dia a dia, vão ser relacionados por alguém que está ali na mesma situação, que é um aluno, que tem a mesma idade, enfim. O grupo de acolhimento, como mencionei, liderado pela professora Rui, do Departamento de Psicologia, eles realizam reuniões mensais com os alunos internacionais. Ali é um espaço de convivência, principalmente. Eles compartilham suas experiências, são feitas atividades temáticas. Então, eu acho que o último ou penúltimo encontro foi sobre comidas, por exemplo. Então, os alunos internacionais falaram das comidas de seus países, os alunos daqui falaram das comidas do Brasil. É isso, é um espaço de troca de experiência. Por fim, as aulas de português para os alunos internacionais, através do PLA. Aqui são aulas mesmo, né, os alunos aprendem a língua portuguesa, mas, como a professora Neiva falou mais cedo, é também um espaço de convivência. As pessoas realizam várias atividades, e essas atividades não são apenas para os alunos, para o PLA, mas elas muitas vezes são abertas, então, eles de outros, do grupo de acolhimento do projeto de tutoria acabam participando. Como eu falei, muitas vezes nessas atividades os grupos se misturam, então há uma convergência. Claro, uma convergência em direção ao acolhimento desses alunos internacionais. Temos ainda, atividades culturais, acaba sendo uma extensão daquilo que eu estava falando, são as atividades realizadas por esses diferentes grupos para fortalecer o acolhimento e também mostrar a nossa cidade. Maringá tem muitas atrações e, às vezes, nós mesmos moramos em Maringá, não conhecemos, às vezes a gente não visita os locais, né, por causa do dia a dia e tal, então a gente faz esse esforço para poder apresentar esses pontos da cidade para os alunos, para que eles possam ter uma experiência mais enriquecedora. E, por fim, temos aqui o apoio à comunidade externa. O ECI realiza diversas atividades que eu posso dizer aqui que são atividades de apoio linguístico, porque elas se relacionam principalmente com a tradução. Um dos pontos principais, assim, eu estou nesse ECI há 2 anos, eu acho que uma das principais atividades que eu vi ao longo desse tempo é a tradução dos dados turísticos. Se vocês andarem pela cidade, ali em alguns pontos, já vocês vão ver que existem totens, e lá vai ter a tradução em inglês, e tem o logo da Albania embaixo, porque essas traduções foram feitas pelo CI. Além disso, temos também no nosso site disponíveis, o material que está lá, o Guia do Estudante Internacional, temos também um manual do recém-nascido, que foi desenvolvido em conjunto com o HU, ele foi traduzido para o Diogo, porque eles identificaram que havia essa falha, né, no sistema. Muitas mães haitianas chegavam no Brasil e não tinham noção do que fazer, dos direitos que elas tinham, mesmo dos procedimentos que elas tinham seguir. E aí o HU preparou esse material e foi perfeita essa tradução.
Claro que na violência para que esse sujeito de maneira mais eficiente para essa comunidade. E por fim, no site desse vocês também vão encontrar ali um glossário de termos institucionais. Ele partiu do DNM, Departamento de Línguas Modernas, mas foi elaborado com o PCI. Nós colocamos ele online, discutimos a atuação desse glossário, porque inicialmente ele foi feito para padronizar as traduções desses termos que nós utilizamos na web. Então, esses departamentos, mesmos documentos, tudo isso era, claro, sempre houve traduções feitas, mas nunca de maneira padronizada. Então, às vezes, a gente encontrava um documento que era traduzido de uma forma em algum lugar, no outro departamento era traduzido de outra forma, e aí como é que fazia isso, né? Então, para padronizar, foi feito esse glossário. Só que ele acabou se expandindo, porque conforme nós fomos realizando mais traduções, nós fomos identificando a necessidade de traduzir, por exemplo, projetos de âmbito nacional, sabe? E, recentemente, ano passado, uma das professoras aqui da UEM ficou sabendo que uma tradutora juramentada de outro estado usava o nosso glossário para traduzir alguns desses termos de âmbito nacional, por exemplo, sabe? Então, ele é um serviço que nós prestamos à comunidade geral. E eu acho que é isso, também temos alguns links úteis, mas o principal é o ECI mesmo. O ECI. É importante falar, esse ano nós elaboramos um guia, um mini guia para o estudante internacional, assim, elaborado na forma de perguntas frequentes. Ele está em inglês, nós podemos disponibilizar ele em outras línguas também. Ele está lá, que eu preciso quando eu chegar na UEM. E aí tem lá uma resposta, como se fosse uma conversa mesmo. Então pode ser um conteúdo interessante. Ali ele está dito exatamente como obter os documentos, como obter o CPF, o RNM, quem a pessoa pode buscar para poder morar no atendimento médico e por aí vai. Posso adiantar aqui também que nós estamos sempre apoiando a situação. Então, recentemente, através da Polícia Federal, chegou para nós um folheto informativo de saúde básica, que acho que foram eles mesmos que elaboraram. E nós estamos pensando em fazer essa tradução para várias outras línguas, disponibilizar no nosso site, para que os alunos possam ter acesso mesmo. Todos possam se conhecer e compartilhar com eles. Então, é isso que eu tenho a falar. O senhor Renato, uma comentário, uma adição. Quero só acrescentar que nós, do secretário do presidente, estamos abertos a receber alunos internacionais, para receber quem necessita de alguma informação, serviço relacionado à internacionalização. E os problemas que aparecem em cada caso dessas pessoas que nos procuram. Muitas vezes a gente tem que ir atrás de uma alternativa para poder atender as demandas desses alunos internacionais e dos estrangeiros. No caso do casal de médicos do Afeganistão. São 2 médicos que estavam já há algum tempo aqui no Maringá, como refugiados, abandonaram tudo por conta da guerra no Afeganistão, febre, Polônia, sem absolutamente nada. Estão recomeçando a vida aqui. Eles procuraram porque queriam fazer uma pós-graduação para poder ingressar como funcionários do trabalho do SUS. Só que, como refugiados, não têm documentos. Conseguimos ajudá-los a preparar documentos, a conseguir como refazer o histórico acadêmico deles, e hoje são 2 mestrandos aqui na UEM, em medicina. Então, são situações que não estão previstas em nenhum regulamento, foge de todas as normas, mas a gente precisa procurar aprendê-los. São 2 pessoas fantásticas, que agora dizem que amam o Brasil e querem devolver para a sociedade brasileira, através da medicina, tudo que o país fez por eles aqui. E é um papel enorme
nisso, na transformação social dessas pessoas. Então, a secretaria é um local que recebe, acolhe, entende e procura atender essas demandas. Caso vocês saibam de alunos internacionais ou interessados em estudar na UEI que vêm do exterior, encaminhem para o ICEI. Caso vocês saibam de aluno que queira fazer uma experiência, ter uma experiência internacional, encaminhem para o ICEI. Mesmo que ele não precise dos nossos serviços, nós podemos instruí-los em uma série de questões dessa nova etapa da vida acadêmica, seja aqui no campus ou em universidades internacionais. A gente tem uma série de dicas, informações, enfim, documentos. A gente pode prestar um serviço que vai facilitar muita coisa na vida dele. Obrigado, Felipe. Bom, continuo com vocês. A gente continua falando do trabalho de secretaria, não mais secretaria da graduação, de matrícula de alunos de graduação, mas, sobretudo, da secretaria da pós-graduação, e, em especial, de internacionalização na pós-graduação. A gente começa detectando uma questão muito peculiar da UEM. A pós-graduação é quem capitaneou todo o processo de internacionalização da universidade. Esse processo caminha com as próprias pernas, depende muito pouco do ECI. E, por conta disso, passa muito pouco pelo ECI. E a gente continua dizendo que nós podemos oferecer muita coisa para deixar esse processo mais simples, mais ágil e mais robusto. Eu comentava um pouco de um caso bastante sério que nos apareceu lá. Uma aluna de pós-graduação conseguiu a bolsa sanduíche, foi para Portugal, escreveu 6 meses lá, chegou em setembro, mesmo 40 dias depois, nos informou que a universidade não permitia o acesso dela aos laboratórios e à biblioteca. Até então, ela tinha tido contatos com o orientador de lá, mas quando ela precisou entrar na biblioteca e no laboratório, ela foi barrada. Aí comunicou o orientador da UEM, que nos procurou no SPI, e nós fomos descobrir. Ninguém nos avisou que essa aluna ia para essa universidade. A UEM não tem um convênio, um acordo de cooperação com essa instituição. Por isso, a instituição fala para ela, não, a gente dizia, ela pode entrar desde que ela pague as taxas. E aí, o diretor do setor de acordos teve trabalho enorme para contornar isso, permitir o acesso da aluna e evitar o pagamento de taxas. A bolsa dela não previa isso, ela não tinha esse recurso. Enfim, é uma situação diversa que poderia ter sido evitadas e simplesmente ela, o orientador, dissesse: tem um acordo com essa instituição? Podemos estabelecer esse canal de colaboração? É claro que o orientador de lá são parceiros, são amigos, mas institucionalmente faltavam filhos. Então, nós podemos ajudar nisso desde que a gente saiba do que está acontecendo. Essa é uma informação importante. Nos comunicar do que pode estar prestes a acontecer, das intenções a serem efetivadas. E nessa questão da internacionalização da pós-graduação, a gente tinha pouca informação. E fomos tentar levantar as informações internacionais da pós-graduação no UEM. Consultamos secretarias de programas, coordenadores de programas, pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de pesquisa, e fomos checar os relatórios do Coleta CAPES. Eu li todos os itens de internacionalização de todos os relatórios do ano de 2021 e 2022. E aí, o que ficou claro que a gente percebeu é que eram diferentes informações e dados de internacionalização. A CAPES fornecia uma internacionalização da UEM que a UEM própria não conhecia. O que a
economia de extensão sabia de eventos internacionais, muitas vezes não estava informado do coleta cabos. E assim por diante. Esses dados não eram afinados, não tinham cruzamento, enfim. A gente tinha dados dispersos e informação que não se concretizava. Nós tentamos preparar um documento para informar os programas de pós-graduação, as secretarias e aos coordenadores o que pode e deve ser relatado em termos de internacionalização. Nós vamos compartilhar não só os slides, mas esses documentos que a gente mencionou aqui com todos vocês, porque eu vou encaminhar isso por e-mail depois. Mas, normalmente, se pensa em internacionalização com mobilidade, alguma banca, algum parceiro internacional que apareceu aqui, e ficava muito nisso. Mas há uma série de outras questões que podem e devem ser informadas para os órgãos avaliadores da pós-graduação das atividades internacionais da universidade. Então, veja, não é só a informação do próprio programa, mas é a informação da instituição. Qual é o apoio institucional à internacionalização? O que a instituição oferece? Todo esse suporte que vocês escutaram aqui, para as secretarias, para os alunos internacionais, o curso de português para estrangeiros, assim, tudo isso faz parte das ações de internacionalização da universidade, que nunca foi mencionado nos relatórios da pós-graduação, individualmente. Então, é como se a instituição discutisse esse quesito. Só que o que o programa faz é que é internacional. Então, esse nosso documento, essa nossa fala e essa participação dos programas, é para informar isso. É possível mencionar que a instituição oferece bolsas para alunos internacionais, oferece bolsas para professores visitantes internacionais, mesmo que essas bolsas não cheguem naquele programa, ou algum programa. Mas na instituição isso existe, isso é uma ação institucional. Então, para isso, nesse nosso documento, a gente foi listando uma série de ações e medidas que precisam ser implementadas no relatório. Por favor, Letícia. Já pensei isso. Então, o papel da secretaria é ser um agente da internacionalização, em particular a secretaria de pós-graduação, checando tudo aquilo que está sendo incluído no relatório, nos informando de tudo aquilo que acontece dentro do programa, porque muitas vezes, como eu já disse, essas iniciativas, essas ações não passam por isso. Mas vocês podem nos informar, basta um telefonema, um e-mail, uma mensagem do WhatsApp dizendo: está acontecendo isso aqui. A gente vai atrás da informação, a gente produz matéria para divulgar isso, a gente noticia, enfim, a gente pode dar suporte, inclusive, o acolhimento de professor visitante também. Pode lembrar. E nesse documento que a gente preparou, nesse checklist de itens da internacionalização, a gente menciona, inclusive, as resoluções da UE voltadas para a internacionalização. Então, isso é fundamental que os programas também apresentem os relatórios. Que há uma resolução de política linguística, que há uma resolução de internacionalização, que há uma política da internacionalização vinculada ao DDI. Então, esses dados precisam aparecer no relatório do Coleta Cabos, porque são dados institucionais. Além disso, a gente informa uma série de outras ações de parcerias e trabalho em rede da universidade. Por exemplo, a rede Ciclosul, da qual a UEM faz parte, que promove uma série de atividades internacionais. A gente deve mencionar isso. A gente acabou de aprovar uma cátedra da ONU, a cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é voltada para refugiados e imigrantes. E essa cátedra não é agora oficializa uma série de ações que a gente já desenvolvia voltadas para os refugiados e imigrantes como língua, o curso de língua portuguesa. São iniciativas institucionais que podem valorizar o quesito de internacionalização
em todos os programas de pós-graduação. Uma colega comentava agora há pouco de uma outra situação, também a Unesco, que a gente desconhecia. A gente vai sempre colocando mais informação na internacionalização da universidade. Todos nós contribuímos para isso, precisamos valorizar aquele nosso trabalho, que muitas vezes é desconhecido. Então, os cursos que nós oferecemos, o teste de proficiência que a UEM agora passa a aplicar, tudo isso faz parte do conjunto de ações institucionais para a internacionalização. Os editais de bolsa de mobilidade acadêmica, e aí a gente fornece, inclusive, os dados, os números, para aparecer no Coleta Caps. Quantas bolsas, quantos alunos, quantos vão, quantos vêm, docentes, enfim, tudo isso a gente tem mapeado e construído um banco de dados que a gente pode compartilhar com os programas de pós-graduação. Além disso, a gente tem oferecido cursos e treinamentos para docentes e discentes para instrução da pós-graduação. Mencionar esses cursos nesse quesito da avaliação da internacionalização do Coleta Caps é muito importante. Então, mais uma vez, são ações da instituição que beneficiam o conjunto dos programas de pós-graduação. Isso é importante apreciar também. Material de divulgação internacional, tradução dos sites, já disse aqui, nós podemos traduzir material para os sites dos programas, pode ser para o inglês, pode ser para o espanhol, para as duas línguas. E nós temos promovido ações de intercâmbio virtual. Essas ações são, sobretudo, voltadas aos docentes que têm interesse em fazer uma atividade colaborativa internacional com parceiros de universidade estrangeira. Nos ajudem a divulgar essa possibilidade. Se vocês souberem de algum docente que tem algum parceiro internacional, que tem alguma intenção de uma atividade como essa, nos encaminhe nesse dado, porque nós podemos oferecer um suporte técnico, nós podemos instruir na preparação dessas atividades, e nós podemos, inclusive, encontrar um parceiro que queira trabalhar no mesmo tema que esse docente. E temos outras atividades de internacionalização em casa que precisam acontecer nos laboratórios também. Então, não é só o que acontece das portas da UEM para fora, para o exterior, mas a gente precisa dar visibilidade para aquilo que acontece aqui dentro. Então, eventos em outros idiomas, disciplinas em outros idiomas, palestras, estrangeiros no campus. A gente tem levantado esses dados, as nossas redes sociais registram isso, e é importante que os programas informem isso no relatório da CAPES. Acho que já falamos disso. Outra questão também são os acordos internacionais. Todos eles estão listados na página do RCI, da aba de acordos, mas é importante mencionar, pelo menos, o número desses acordos no Coleta Caps. Hoje a gente tem mais de 110 acordos. Alguns são específicos de certos programas de pós-graduação, mas a maior parte deles são acordos da instituição. Então, é importante que os programas mencionem quantos acordos de colaboração a instituição tem com parceiros internacionais. Esses dados também estão disponíveis. E reforço, toda vez que for preciso mencionar casos de internacionalização, podem nos procurar, nós temos isso sempre à mão e à disposição. Enfim, todo tipo de atividade internacional seja realizada no exterior ou aqui no campus, precisa ser mencionado no relatório do Coleta Caps, mesmo aquelas que não são oficiais ou institucionalizadas. Muitas vezes a gente tem algum colega internacional, passou por aqui, veio fazer uma visita. Isso faz parte do trabalho. A gente pode colocar isso no relatório também, mesmo não tendo um fim formal
universidade. Pode dar. Isso. Temos também uma série de vídeos e de informação específica, de informativos. Isso pode aparecer nesses relatórios. Todos esses tópicos estão listados nesse documento que a gente vai compartilhando. Já tem encaminhado isso para a secretaria dos programas, para os coordenadores de pós. Agora vamos encaminhar para vocês ao término dessa capacitação. Isso. E para finalizar, fica essa sugestão de que vocês podem pensar na internacionalização como uma parceria de mão dupla. O ECI está expondo aquilo que faz, oferecendo os seus serviços, e espera que vocês compartilhem com a gente tudo aquilo que vocês fizerem ou souberem que acontece de atividade internacional na UEM, na cidade e assim por diante. A gente pode registrar isso, a gente pode dar visibilidade a isso e a gente pode assessorar isso. É muito importante que vocês nos ajudem a construir esse banco de dados, porque a gente vai alimentando todos os rankings da UEM, todos o balanço que a universidade faz e a sua avaliação das atividades internacionais. E, sobretudo, os programas de pós-graduação. Contem mais como esse aí, se aproximem da gente, e a gente pode entregar muito daquilo que a gente faz para esses programas também. Vocês podem nos ajudar a fazer essa ponte. Esse é o último slide? Sim. E eu encerro por aí, agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, reforço que nós estamos à disposição. O sentido desta capacitação foi apresentar os nossos serviços para que vocês encaminhem aqueles que necessitem demandem dessas atividades e nos informem daquilo que a gente pode incluir nos nossos serviços e no nosso dia a dia. Acho que, para finalizar, posso responder perguntas, mas, sobretudo, a gente gostaria de ouvir sugestões, críticas, comentários. A gente sabe que a gente tenta atingir o maior número de servidores da universidade, nós não conseguimos chegar a todos. Tentamos expandir os nossos serviços, mas temos limites também. Mas, de toda sorte, ouvir de vocês sugestões, críticas, é sempre importante. Isso contribui para a melhoria do nosso trabalho, a expansão do nosso trabalho, vai corrigir falhas, porque elas também existem.